O que te faz ser usado pelas pessoas que você mais ajuda? Como você pode ser bom sem ser ingênuo em um mundo que não recompensa a pureza de coração? Por que a sua maior virtude pode estar se tornando sua maior fraqueza? Você já se sentiu como se o mundo estivesse sempre um passo à frente de você? Como se não importa o quanto você se esforce para ser justo, honesto e gentil. As coisas simplesmente não funcionam a seu favor. Você faz a coisa certa, estende a mão para ajudar, evita conflitos. E no final, acaba sendo ignorado, deixado para trás, ou pior, pisoteado por aqueles que parecem jogar por regras totalmente diferentes. Dói, não é? Essa sensação de injustiça, de que sua bondade, algo que você considera uma força, é vista pelos outros como uma fragilidade a ser explorada. E no fundo você sabe que algo está errado, que a equação seja bom e o bem virá a você não fecha na vida real, mas você não quer admitir. É mais fácil acreditar na fantasia de um mundo justo do que encarar a realidade de um campo de batalha onde nem todos jogam limpo. Validar esse sentimento é o primeiro passo. Você não está sozinho. Milhares, talvez milhões de pessoas se sentem frustradas porque aplicam princípios éticos elevados e recebem em troca indiferença ou exploração. Fomos ensinados que a virtude é sua própria recompensa, que a integridade abre portas. Mas o mundo lá fora opera com uma lógica diferente. Não é que a bondade seja inerentemente ruim, o problema é a bondade sem inteligência estratégica. É a bondade que se recusa a ver o jogo que está sendo jogado ao seu redor. A causa por trás desse problema é simples, embora desconfortável. A natureza humana, em muitas de suas manifestações, pode ser egoísta, imprevisível e oportunista. O mundo não recompensa a intenção pura. Ele recompensa a ação eficaz, a capacidade de navegar pelas complexidades sociais, de ler as pessoas e de proteger seus próprios interesses. É aqui que entra Maquiavel. Ele não te ensinou a ser mau. Ele te ensinou a ser realista. Em O Príncipe, ele deixou claro que a virtude sem uma dose saudável de astúcia e estratégia é apenas fraqueza disfarçada. A bondade, sem uma compreensão afiada da realidade humana, é uma armadilha da qual muitos não conseguem escapar. Pense nas vezes em que sua confiança foi quebrada. Nas vezes em que você se abriu demais e isso foi usado contra você. Nas vezes em que você disse sim quando deveria ter dito não, apenas para agradar. Essas são as armadilhas da bondade ingênua. E enquanto você continua acreditando que todos jogam pelas mesmas regras de decência, está se tornando o alvo perfeito para aqueles que não têm escrúpulos. A questão não é parar de ser bom. A questão é aprender a proteger essa bondade. É desenvolver uma bondade inteligente, que combina seus princípios com uma visão clara de como o mundo realmente funciona. É aprender a ler as intenções alheias antes que elas se manifestem, a discernir quando confiar e quando erguer suas defesas. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E a maioria de nós, na busca por aceitação e carinho, escolhe desesperadamente ser amado, parecer inofensivo. Mas o que isso realmente te trouxe? Não respeito genuíno, não poder de escolha. O que você ganhou foi a amarga lição de que outros podem te usar sem consequências, porque a bondade sem força não inspira admiração. Ela convida à piedade ou, pior, ao desprezo silencioso. Entenda, isso não é um chamado para abandonar seus valores. É um chamado para parar de ser ingênuo, para reconhecer que o mundo não recompensa os justos que se submetem, mas sim aqueles que são perspicazes e sabem como equilibrar ética com realismo brutal. A verdadeira virtude, na perspectiva de Maquiavel, não é submissão, mas inteligência aplicada. Não é se curvar ao mundo, mas aprender a moldá-lo, nem que seja apenas o seu próprio pequeno pedaço dele para se adequar a você. Então, por quanto tempo mais você permitirá que o mundo pise em você? Por quanto tempo mais você será vítima do seu próprio idealismo? Não se trata de mudar quem você é na essência, mas de ser quem você é de uma maneira que te proteja e beneficie. Aprenda a se mover com inteligência. Saiba quando sorrir e quando mostrar os dentes. O mundo não é justo, mas você pode aprender a jogar o jogo dele sem perder a si mesmo. Maquiavel não escreveu O Príncipe para criar tiranos, mas para ensinar os bem-intencionados a sobreviver em um ambiente implacável. A pergunta agora é:
Você vai continuar vivendo na ilusão de que ser bonzinho é suficiente? Ou está pronto para aplicar uma inteligência verdadeira à sua bondade? É hora de encarar a escuridão, não para abraçá-la, mas para entender como ela funciona e não ser consumido por ela. O primeiro passo é admitir. A bondade pura, sem estratégia, é um convite ao desastre. Aqui está um conceito que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que é fundamental no jogo da vida. A percepção de poder. Não basta ser forte, você precisa parecer forte. Não basta ser inteligente, você precisa projetar essa inteligência. Porque neste mundo a percepção muitas vezes vale mais do que a verdade nua e crua. Pense bem. Quantas vezes você viu alguém claramente incompetente ascender mais rápido do que alguém talentoso e dedicado? Quantas vezes um manipulador subiu na vida enquanto uma pessoa nobre e trabalhadora ficou estagnada? Isso não é por acaso. As pessoas em geral não seguem quem é intrinsecamente bom ou justo. Elas seguem quem parece estar no controle. Quem sabe gerenciar sua própria imagem. Quem projeta autoridade e confiança, mesmo que não tenha todas as respostas. Elas seguem quem age como se soubesse o que está fazendo. E é aqui que muitos falham miseravelmente. Acreditam que a verdade por si só é suficiente, que sua competência e bom caráter falarão por si mesmos. Mas o mundo simplesmente não opera assim. O mundo não recompensa quem está certo. Recompensa quem sabe vender sua versão da história. Maquiavel entendeu isso perfeitamente. Não se trata apenas de quem você é, mas de quem os outros acreditam que você seja. A percepção é tudo. Um líder inseguro não inspira confiança, mesmo que seja o mais preparado tecnicamente. Um funcionário que não sabe se destacar não será promovido, mesmo que seja o melhor em seu trabalho. Uma pessoa que não projeta valor não será desejada ou respeitada, mesmo que tenha muito a oferecer. É por isso que a chave não está apenas em ser, mas em dominar a narrativa sobre si mesmo. Aprender a controlar sua imagem, a criar a impressão certa em cada situação. E não, isso não é sobre ser falso ou enganador. É sobre direcionar a atenção dos outros para aquilo que você quer que eles vejam. Pense em qualquer interação social. As pessoas não percebem a realidade como ela é. Elas a percebem através de filtros de suposições, preconceitos e emoções. A pergunta crucial é: você está deixando esses filtros trabalharem contra você ou está aprendendo a usá-los a seu favor? Se você é bom, mas parece fraco, será tratado como fraco. Se é justo, mas parece maleável, será pisoteado. Se é talentoso, mas parece inseguro, será ignorado. É assim que funciona. A arte da percepção é o que separa aqueles que controlam seu destino daqueles que são controlados pelos outros. Aqui entra um ponto crucial que muitos evitam. A necessidade de, por vezes, apresentar uma fachada que não revela toda a sua vulnerabilidade ou intenções. Isso não é desonestidade, é estratégia. É como um jogador de pôquer habilidoso que não mostra suas cartas até o momento certo. Imagine que você está em uma reunião importante. Você tem uma ideia brilhante, mas se a apresentar de forma hesitante, pedindo desculpas por tomar o tempo de todos, a percepção será de insegurança. Sua ideia, por melhor que seja, perderá força. Agora, imagine que você apresenta a mesma ideia com confiança, projetando convicção, mesmo que sinta um frio na barriga por dentro. A percepção muda radicalmente. As pessoas ouvirão de forma diferente, darão mais peso às suas palavras. Essa é a diferença que a maestria da percepção faz. Não é sobre ser arrogante, mas sobre comunicar seu valor de forma eficaz. O mundo reage não à sua intenção, mas à sua apresentação. Dominar a percepção significa estar consciente de sua linguagem corporal, seu tom de voz, as palavras que você escolhe, até mesmo como você se veste. Tudo comunica algo. E se você não está controlando ativamente essa comunicação, está deixando-a ao acaso, sujeito às interpretações alheias que nem sempre serão favoráveis. Aqueles que alcançam o topo sabem disso instintivamente. Eles constroem uma persona pública que serve aos seus objetivos. Não é uma máscara falsa, mas uma amplificação estratégica de certos aspectos de si mesmos. Se você quer respeito, projete respeito. Se quer ser levado a sério, haja como alguém que deve ser levado a sério. A percepção é o campo de batalha inicial. E se você perder nele, dificilmente ganhará o jogo. O primeiro passo para a mudança é reconhecer que sua imagem pública não é apenas um reflexo de quem você é.
É uma ferramenta poderosa que você precisa aprender a usar. E aqui entramos em uma área mais sombria, mas absolutamente necessária para quem busca poder e respeito: o controle estratégico da informação. Você já se perguntou por que as pessoas mais poderosas parecem sempre saber algo que os outros não sabem? Por que aqueles que dominam o jogo parecem ter uma vantagem inerente? A resposta muitas vezes é surpreendentemente simples. Porque eles sabem quando falar e, crucialmente, quando ficar em silêncio. Pessoas ingênuas acreditam que a honestidade absoluta é sempre uma virtude, que dizer sempre o que pensam e compartilhar tudo o que sabem é o caminho certo. Mas na realidade a informação é poder, e você não pode simplesmente distribuir seu poder sem esperar consequências negativas. Maquiavel ensinou que um líder deve saber dissimular suas verdadeiras intenções. Não porque deva ser um mentiroso patológico, mas porque, em um mundo onde todos buscam uma vantagem, aquele que revela demais se torna instantaneamente vulnerável. Aprenda a controlar o que você compartilha. Diga apenas o que é estritamente necessário e nada além disso. Mantenha uma certa aura de mistério. Faça as pessoas se perguntarem o que você realmente pensa ou quais são seus próximos passos. Porque no momento em que você se torna completamente previsível, no momento em que os outros podem antecipar cada movimento seu, você perde qualquer vantagem estratégica que possa ter. Os grandes jogadores da história, na política, nos negócios, nas artes, todos entenderam que o silêncio estratégico pode ser tão poderoso quanto a fala mais eloquente. Pense em alguém que você admira, alguém com real influência. Essa pessoa é alguém que fala sem parar, que se expõe completamente em todos os momentos, ou alguém que sempre deixa algo nas sombras, que guarda uma carta na manga? O problema de muitos é que confundem transparência com fraqueza. Acreditam que se não revelarem tudo, estão sendo desonestos. Mas não se trata de mentir. Trata-se de gerenciar o fluxo de informação de forma inteligente para proteger seus interesses e manter sua vantagem. Pense nisso. Quantas vezes você falou demais e isso acabou te prejudicando? Quantas vezes confiou na pessoa errada, revelando algo que depois foi usado contra você? Quantas vezes deu explicações que ninguém pediu, apenas para se justificar para pessoas que nem mereciam sua atenção? O poder não reside em falar mais. O maior poder reside em saber quando falar e, mais importante, quando calar. E aqui reside uma lição fundamental que quase ninguém aplica. Aquele que fala menos, aquele que explica menos, é frequentemente aquele que comanda o maior respeito. Por quê? Porque o silêncio cria incerteza. A incerteza gera curiosidade. E a curiosidade confere poder a quem a detém. Se você fala tudo o que pensa sem filtro, as pessoas perdem o interesse rapidamente. Se você sempre explica suas ações, as pessoas assumem que você precisa se justificar. Mas quando você só fala quando é necessário, quando escolhe suas palavras com cuidado, quando deixa espaço para interpretação, as pessoas começam a prestar atenção de verdade. Isso nos leva a outro conceito fundamental: a arte da imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são presas fáceis. Se você age sempre da mesma maneira, se suas respostas, emoções e decisões são sempre esperadas, os outros conseguirão antecipá-lo. E quando podem te antecipar, podem te manipular. Mas quando você é imprevisível, quando ninguém tem certeza do seu próximo movimento, você se torna um fator perigoso a ser considerado. E quando você é perigoso, no sentido estratégico não violento, as pessoas tendem a te respeitar. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Um líder fácil de ler é um líder fraco. Mas aquele que mantém uma camada de mistério, que muda de curso quando necessário, que se recusa a ser engessado em definições, esse é o tipo de líder que detém o poder real. A pergunta real, então, é: você quer continuar sendo um livro aberto, fácil de ler e manipular, ou está pronto para se tornar um estrategista? Alguém que controla sua imagem, sua informação e sua imprevisibilidade para sua própria vantagem? Porque a bondade sem estratégia de informação e imprevisibilidade é um convite aberto para ser devorado em um mundo onde a mente afiada vence o coração puro. Agora, abordaremos dois conceitos cruciais que, quando dominados, elevam seu jogo para um nível totalmente novo: a distância estratégica e o controle emocional. Muitas pessoas pensam que o poder vem de estar sempre presente, sempre visível, sempre disponível. Mas a verdade, paradoxalmente, é o oposto.
Quanto mais disponível você é, menos valioso se torna. A escassez cria desejo. A ausência gera impacto. Por que algumas pessoas comandam respeito apenas por entrar em uma sala, enquanto outras passam despercebidas, não importa o quanto se esforcem para chamar a atenção? A resposta reside na percepção, na sensação de quão rara e valiosa é a presença delas. Maquiavel advertiu contra a excessiva acessibilidade. Não porque um líder deva ser arrogante, mas porque o excesso de familiaridade destrói o respeito. Quando você está sempre ali, sempre entregando, sempre disponível, as pessoas param de valorizar sua presença, sua generosidade, seu tempo, seu esforço. Isso se torna algo esperado, dado como certo. E isso não se aplica apenas à política. Aplica-se a relacionamentos, ao trabalho, à vida em geral. Dê demais e você se torna substituível. Seja muito disponível e você não é visto como uma pessoa de valor, mas apenas como um recurso inesgotável. Pense nisso. Quantas vezes você se desdobrou por alguém apenas para ser ignorado quando precisou de algo em troca? Quantas vezes você esteve presente repetidamente apenas para ser considerado garantido? Não é coincidência. É a natureza humana em ação. O que é abundante é desvalorizado. O que é escasso é cobiçado. Portanto, comece a gerenciar sua presença. Controle com que frequência as pessoas ouvem de você. Não seja sempre o primeiro a responder a tudo. Não esteja sempre alcançável a qualquer momento. Deixe as pessoas sentirem sua ausência. Faça com que sua presença, quando manifestada, carregue peso e significado. Quando você desaparece no momento certo, quando dá um passo para trás intencionalmente, as pessoas começam a te procurar. O problema é que a maioria das pessoas tem medo de desaparecer. Tem medo de que, se afastarem um pouco, serão esquecidas. Mas aqui está a verdade dura. Se a única maneira de ser lembrado é estando constantemente presente, então você nunca foi assim tão valioso para começar. Aqueles que realmente causam impacto não são os mais barulhentos ou os mais presentes. São aqueles que dominam o silêncio, que sabem quando entrar em cena e quando se retirar estrategicamente. Olhe para qualquer figura poderosa na história. Os verdadeiros jogadores não aparecem em todas as batalhas. Eles conservam sua energia, escolhem seus momentos e quando falam, quando agem, o mundo ouve. Isso nos leva a outra ferramenta crucial de poder: o controle emocional. É aqui que a maioria das pessoas perde o jogo antes mesmo de começar. As pessoas confundem controle com agressão, com ser barulhento, ser forçoso, gritar, bater na mesa. Mas o verdadeiro poder, a verdadeira maestria, é a capacidade de permanecer calmo no olho do furacão. Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Aquele que não consegue controlar suas emoções jamais controlará resultados. A pessoa que explode, que reage com raiva, que é movida pelo medo ou pela insegurança. Essa pessoa é fácil de ler, fácil de manipular, fácil de derrotar. Pense na última vez que você perdeu o controle emocional, no momento em que a raiva ou o pânico te dominaram. Quem tinha o poder naquela situação? Não era você. Era a pessoa ou a circunstância que desencadeou essa reação. Aquilo que te tirou do eixo. Porque quem controla suas emoções controla você. E aqui está a chave mestra. A pessoa que não pode ser provocada, que se mantém centrada, não importa o que lhe atirem. Essa é a pessoa com poder real. Seja em um debate, uma negociação, uma discussão ou qualquer situação social. Quem mantém o controle emocional vence, porque quem gerencia suas emoções, gerencia como os outros o percebem. Maquiavel deixou claro: uma pessoa sábia deve agir com frieza e cálculo. Isso não significa não sentir. Significa não ser governado pelos sentimentos. É recusar ser um fantoche movido pela raiva ou pela ansiedade. Se você conseguir dominar isso, se conseguir manter seu centro enquanto todos ao redor perdem a cabeça, você se torna intocável. Os outros podem tentar te irritar, te testar, te empurrar, te provocar. Mas se não conseguirem abalar seu centro, se não conseguirem prever sua reação, perdem todo o controle sobre você. E isso nos traz a chave final, talvez a mais contra-intuitiva para muitos: a paciência estratégica. A maioria das pessoas quer tudo para agora. Sucesso agora, reconhecimento agora, poder agora. Mas o que Maquiavel e todo grande estrategista na história entenderam é que o poder real não vem da pressa.
vem de esperar o momento perfeito. O mundo está cheio de pessoas que agem por impulso, que tomam decisões rápidas sem pensar a longo prazo, que reagem a cada pequeno estímulo. Mas aqueles que realmente controlam o tabuleiro, eles esperam, eles observam, eles calculam. Pense em um caçador experiente. Ele não atira ao primeiro ruído. Ele estuda o ambiente, mede a distância, avalia o vento e espera até que a presa esteja exatamente onde ele precisa que ela esteja. Só então ele atira. É assim que o poder funciona. Não se trata de ser o primeiro a se mover. Trata-se de mover-se no momento certo, no momento mais vantajoso. Maquiavel disse: a fortuna favorece aqueles que sabem se adaptar. Não se trata de movimento constante e frenético. Trata-se de saber quando avançar com força e quando recuar e esperar. A pessoa comum age movida pela urgência. O estrategista age movido pelo timing. Então, pergunte a si mesmo novamente: você é alguém que corre para a ação sem pensar direito? Ou alguém que espera, observa e ataca com precisão calculada? Porque neste mundo o poder não pertence ao mais rápido. Pertence ao mais inteligente, aqueles que dominam a percepção, gerenciam a informação, utilizam a distância a seu favor, controlam suas emoções e, acima de tudo, praticam a paciência estratégica. Aplique tudo isso e você não apenas sobreviverá ao jogo da vida, você começará a jogá-lo como um verdadeiro mestre. Sim, o mundo pode ser implacável, mas uma vez que você entende como ele funciona, você pode jogar pelas regras dele sem ser esmagado por elas. E pode até mesmo vencer. Mas ainda há algo que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que realmente moldam seu destino e deixam um legado. É a capacidade de se tornar uma anomalia no sistema. Agora você conhece a verdade. Você entende que a bondade sozinha não é suficiente, que a percepção é poder, que o silêncio pode ser uma arma, que a escassez aumenta seu valor, que a paciência supera a impulsividade. Mas de que adianta tudo isso se você continuar se comportando exatamente como todo mundo? Se você quer resultados diferentes, precisa parar de seguir o roteiro que a maioria segue. Não apenas por rebeldia, mas para reescrever o roteiro a seu favor. A maioria das pessoas vive dentro de limites invisíveis. Pensa da maneira que foi ensinada a pensar. Move-se de forma previsível. Age exatamente como o sistema espera que haja. Mas aqueles que realmente deixam uma marca, aqueles que dobram as regras do jogo, são aqueles que se tornam imprevisíveis, que criam suas próprias regras, que fazem o que ninguém espera. Porque aqui está a verdade dura. O sistema é construído para devorar aqueles que se conformam. Se você age como todo mundo, obterá o que todo mundo obtém: mediocridade, obscuridade. A única maneira de realmente vencer é se tornar a exceção. Aquele que age diferente, que pensa diferente, que não pode ser enquadrado facilmente. Seja a pessoa cuja presença tem peso, cujas palavras não são jogadas ao vento, mas aterrissam como golpes calculados. Uma vez que você entender isso e começar a aplicar esses princípios, tudo muda. Você percebe que nunca foi verdadeiramente fraco. Você estava apenas jogando o jogo errado, com as regras erradas. Você não era ignorado por falta de valor. Era ignorado porque não sabia projetar esse valor de forma eficaz. Mas agora você sabe. E o momento em que você começa a aplicar isso, não há mais volta. O momento em que você começa a gerenciar sua imagem, controlar sua presença, segurar suas reações impulsivas e falar apenas quando importa, o mundo começa a reagir de forma diferente a você. As pessoas que antes te dispensavam começam a prestar atenção. Aquelas que costumavam te subestimar começam a se perguntar o que mudou. Aquelas que tentavam te manipular começam a hesitar, porque você não é mais previsível. Você não é mais impotente. Agora, você é alguém que entende o tabuleiro do jogo e se move como alguém que o possui. A decisão mais importante de todas é agora. Você vai aplicar isso ou vai deixar que fique na sua mente como apenas mais uma ideia interessante? Porque a diferença entre aqueles que ascendem e aqueles que ficam estagnados não é o que eles sabem, é o que eles fazem. A escolha é sua. Outros podem tentar te perturbar, te testar, te provocar. Mas se não conseguirem abalar seu centro, se não conseguirem prever sua reação, eles perdem todo o controle. Aqui está a verdade. Aqueles que realmente comandam o jogo não são os mais barulhentos ou os mais fortes fisicamente.
São aqueles que permanecem calmos enquanto todos os outros perdem a cabeça. E isso nos leva ao princípio final, a paciência estratégica. A maioria das pessoas quer tudo agora. Sucesso agora, reconhecimento agora, poder agora. Mas o que Maquiavel e todo grande estrategista da história entenderam é isto. O poder real não pertence àqueles que se apressam. Pertence àqueles que esperam pelo momento perfeito. O mundo está cheio de pessoas impulsivas, constantemente reagindo, constantemente correndo atrás. Mas aqueles que realmente controlam o tabuleiro, eles observam, eles esperam, eles atacam com precisão. Pense em um caçador. Ele não atira ao primeiro som. Ele observa, ele mede. E só quando a presa está na posição exata, então ele ataca. É assim que a verdadeira influência funciona. Não se trata de fazer o primeiro movimento. Trata-se de fazer o movimento certo. Então pergunto novamente. Você está agindo por impulso ou com intenção? Porque neste mundo, o poder não vai para o mais rápido. Vai para o mais inteligente. Para aqueles que dominam a percepção, a informação, a distância, o controle emocional e o timing. Aplique isso e você não apenas sobreviverá, você dominará. Mas mesmo isso não é o passo final. O que separa aqueles que apenas se viram daqueles que deixam um legado é a coragem de se tornar uma anomalia. Agora você sabe a verdade. A bondade sozinha não é suficiente. A percepção é poder. O silêncio é uma arma. A paciência vence a impulsividade. Mas nada disso importa se você continuar jogando pelas mesmas regras que todo mundo. O sistema foi projetado para consumir aqueles que se conformam. Faça o que todo mundo faz e você obterá os mesmos resultados. Se você quer vencer, deve ser a exceção. Seja aquele que quebra o molde, aquele que eles não conseguem prever, aquele que aparece diferente, afiado e impossível de ignorar. E quando você começa a se mover assim, tudo muda. Você percebe que não era fraco. Você apenas não tinha a estratégia certa. Você não era invisível. Você apenas não tinha aprendido a projetar seu valor. Mas agora você sabe. E uma vez que você aplica isso, não há mais volta. As pessoas te tratarão de forma diferente. Falarão com você de forma diferente. Pensarão 2 vezes antes de tentar te enganar. Porque agora você não está apenas no jogo, você o entende. E aqui está o passo final. Comente abaixo. Diga-me como isso te atingiu. Compartilhe qual parte você vai aplicar primeiro. Estou lendo cada comentário e responderei a todos. Isso não é apenas um monólogo. É uma conversa. Vamos começar.